Boa noite para todos. Boa noite. Já foi avisado, mas nós vamos avisar mais uma vez, para que seja entendido. Ele não está sozinho, ele está consciente, mas ele está canalizado comigo, a Kenaton. E o que nós vamos dizer aqui hoje é de extrema importância para todos aqueles que verdadeiramente querem evoluir, para todos aqueles que verdadeiramente querem estar à direita do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Espírito, para todos aqueles que querem seguir o que Ele verdadeiramente ensinou com a real interpretação do que Ele ensinou, para todos aqueles que querem habitar um mundo ditoso, para todos aqueles que querem habitar um mundo verdadeiramente feliz. Não para os que vão zombar, escarnecer, desacreditar, julgar. Esses, pelas suas atitudes, já fizeram suas escolhas. Assim como esses que fizeram isso, na época que o Cristo esteve encarnado aqui, fizeram também as suas escolhas. Assim como eles fizeram as suas escolhas, quando eu estava encarnado como a Kenaton, como a Atonis e outras encarnações. Poucos herdarão a Terra. O vídeo é para todos. O vídeo é para toda a humanidade da Terra, encarnada e desencarnada, porque não pense vocês que só tem vocês aqui. Todo o vídeo que é gravado aqui são abertos portais e é transmitido para uma quantidade muito maior de espíritos, muito superior de espíritos que estão aqui. Nós vamos falar da Atlântida, 100 anos antes dela submergir, 100 anos antes, o final de uma transição planetária, um momento de transição planetária, momento de transição o qual vocês estão. Vocês ainda não chegaram nos 100 anos finais da transição, mas está bem próximo disso. A Atlântida, naquela época, há 12 mil anos atrás, em média, 12 mil anos atrás, o continente da Atlântida se localizava em quase todo o Oceano Atlântico, entre a costa da Flórida, da Ilha das Canárias, Açores e Madeira. A Atlântida, aqui na Terra, sim? Vocês entendem isso? A Atlântida era aqui na Terra. A Atlântida tinha 60 milhões de habitantes. A capital da Atlântida era Poseidon, no centro da Atlântida. Toda a população da Atlântida era totalmente regenerada, fraterna, amor, puro amor, amizade, compreensão, tolerância, mansidão. Nós tínhamos todos os atributos do Espírito, todos eles. E você esteve lá, assim como ele, assim como a Sabrina, estiveram lá. Fazem parte da grande família espiritual. Porque o Pedro foi um Atlante. Então imaginem aquela parcela da humanidade pacífica, totalmente pacífica. Nossa tecnologia era extremamente avançada. Extremamente avançada.
A nossa cultura muito mais avançada do que a de hoje, aqui na Terra. A nossa ciência muito mais avançada. A nossa ciência era totalmente ligada ao espiritual, diferente da de hoje, uma ciência totalmente materialista. Éramos jovens. Eu, Akhenaton, era Atonis. Nefertiti era Christ. Tínhamos outros amigos. Nós tínhamos Ártemis. Ártemis era Hermes Trismegistro. Ártemis. Nós tínhamos Nasser. E outros. Sacerdotes. Já éramos sacerdotes, jovens. Ártemis só tinha 19 anos de idade. E já era sacerdote. Éramos evoluidíssimos já naquela época. Moralmente, elevados moralmente, sem vícios, sem paixões. Nossa vida era regrada, uma ótima alimentação, isenta de vícios. Pela vida, a qualidade de vida superior, conseguíamos viver em média até os 130 anos. Com ótima qualidade de vida, sem doenças. Não haviam doenças degenerativas, porque não tínhamos karma. A qualidade de vida era muito superior. Na Atlântida havia duas raças. Nós nos respeitávamos, nos amávamos. Não havia preconceito racial. Preconceito racial é fruto da maldade. E maldade é filha da ignorância espiritual. Preconceito racial que vocês têm aqui hoje, vergonhosamente, depois de todo esse tempo, perdura, permanece. Esses problemas, denotando que não entenderam nada do que nós falamos, do que Jesus Cristo falou e outros que foram enviados por Ele, antes dele vir e depois dele vir. Preconceito racial denota uma grande imaturidade espiritual. Atitude de verdadeiras crianças espirituais. Assim como o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, denota uma pequena, muito pequena, evolução espiritual. Nessa época, nós estávamos na nossa última encarnação na Terra, porque nós progredimos tanto que estava destinado a todos nós, depois das nossas encarnações, migrarmos para um planeta bem superior à Terra naquela época, superior à nossa evolução, pelo nosso mérito, pelos nossos méritos. Já não haviam crimes, já não haviam maldades há séculos e milênios na Atlântida. Existiam povos bárbaros na Terra, em outras regiões, mas na Atlântida era como se fosse um outro planeta na Terra, muito mais avançado. Nós tínhamos uma tecnologia que se chamava Vril. Essa tecnologia nos dava uma ótima qualidade de vida. Uma ótima qualidade de vida. Uma tecnologia extremamente avançada e nós dominávamos ela com maestria. Essa tecnologia, ela tinha uma das funções dela, era inverter o eixo gravitacional de elementos materiais. Inverter o eixo gravitacional de elementos materiais.
Nós conseguíamos erguer blocos de pedra, de mármore, de qualquer outra pedra, de 2 toneladas, 3, pedras pesadíssimas, como se fossem algodões. E nós construíamos os nossos edifícios, a nossa pirâmide. Nós tínhamos uma pirâmide na capital de Atlântida, em Poseidon. Essa pirâmide era feita de um cristal branco e ela era 4 vezes maior do que a pirâmide de Quéops, no Egito. Parte da nossa tecnologia, parte do conhecimento, uma parte pequena do conhecimento da tecnologia vril foi para o Egito. As pirâmides do Egito foram montadas por esta tecnologia. Por isso eles conseguiam erguer aquelas pedras tão pesadas. O Egito venerava apenas um Deus, um único Deus, como nós, os atlantes. Os egípcios são herdeiros dos atlantes, assim como os sumérios, o povo da Ilha de Páscoa e outros. Até a 5ª dinastia no Egito se venerava um Deus, o Criador incriado, o Criador de todo o universo, o todo. Não importa o nome, Atom, Alá, Criador e criado, o todo é o mesmo Deus, só muda o nome. Uns chamavam de Tupã, só muda o nome, é o mesmo Deus. Depois da 5ª dinastia, o Egito mudou e começaram a venerar muitos deuses e ele começou a declinar. Por isso eu precisei voltar na 18ª dinastia como Akhenaton, para que fosse estabelecido a adoração de um único Deus de novo. Na Atlântida, voltando para a Atlântida 12.000 anos atrás, nós adorávamos um único Deus. Nós já estávamos totalmente desgarrados da escravidão do materialismo. Nós não éramos nem um pouco materialistas. Nós éramos espiritualizados, já tínhamos consciência da imortalidade do espírito e éramos todos reencarnacionistas. Não havia mais véu para os atlantes. A nossa mediunidade, a nossa paranormalidade era muito superior à de qualquer médium ostensivo de hoje na Terra. O que vocês dizem que é ostensivo, para nós era coisa de criança. Nós éramos muito mais médiuns e paranormais do que os de hoje. Como eu disse, não havia véu, a comunicação era direta, nós víamos os espíritos, nos comunicávamos com eles, inclusive com um grande espírito, que hoje é chamado de Jesus Cristo. O nosso orientador espiritual já era Jesus naquela época, já era Jesus Cristo. Então, não havia materialismo. Éramos todos espiritualizados. A fraternidade reinava. A tecnologia vril, nós poderíamos nos locomover nos nossos veículos sem precisar de combustíveis poluentes, sem precisar de rodas. Nossos veículos flutuavam 10 centímetros acima do chão. A velocidade dele aumentava ou diminuía de acordo com a verticalização, com a intensidade que era empregada na tecnologia vril para a locomoção desses veículos. Até que de repente aconteceu algo. Lembrem-se, 100 anos antes, estávamos ali 100 anos, todos jovens, com 19, 20, 21, 22 anos. 100 anos antes do grande cataclismo
que fez com que a Atlântida submergisse. O que aconteceu de repente que nos deixou estupefatos? Um rapazinho de 16 anos, um adolescente, se desentendeu com 2 amigos. E o que esse rapaz de 16 anos fez? Ele tinha bolado uma técnica a qual ele conseguia manipular a tecnologia Vril. A tecnologia Vril era retirada de elementos sutis, imperceptível aos olhos humanos, energia da natureza. Ele conseguiu manipular a energia Vril com a mente. Até aí tudo bem, se fosse para fazer o bem. Mas ele assassinou essas 2 pessoas que discutiram com ele, usando a tecnologia Vril através de asfixia. E ele conseguia fazer isso à distância. Tivemos que prendê-lo numa câmara de isolamento mental, para que ele não desse comandos com a mente para a tecnologia e não assassinasse outros. Ele ficou preso nessa câmara de isolamento mental e nós nos reunimos com os sumos sacerdotes sem acreditar no que estava acontecendo, porque já não existia crimes há muito tempo. Mas nós estávamos acreditando naquilo. Nós não conseguíamos acreditar. Nossa civilização era totalmente fraterna e amorosa. Então, o que nós fizemos? Nos reunimos na grande pirâmide. Tínhamos uma certa tecnologia que se levantava uma tela cristalizada. Nós nos reunimos em oração, pedindo orientação aos nossos mentores espirituais. Até que apareceu uma imagem muito bela, de uma paisagem bela, e o grande espírito se aproximou. Uma paisagem com muito verde, cachoeira, árvores, e o grande espírito se aproximou. Jesus Cristo. E ele nos explicou o que estava acontecendo. E ele nos disse que aquele seria o primeiro de muitos casos de espíritos que estavam encarnando com baixa evolução espiritual na Atlântida. E nós perguntamos o porquê que estavam sendo mandados esses espíritos para a Atlântida, espíritos de baixa evolução espiritual. Se ali nós éramos totalmente regenerados, eles iriam nos prejudicar muito. E ele disse que eram espíritos que estavam vindo de Capela, da constelação do Cocheiro, espíritos rebeldes, que precisaram ser retirados de Capela porque não quiseram acompanhar a evolução daquele planeta, e todos os rebeldes estavam sendo retirados aos poucos. Pois bem, ele nos solicitou que nós tivéssemos paciência e educássemos esses espíritos que estavam encarnando na Atlântida. Esse e outros que já estavam encarnados, e estavam crescendo, e viriam mais. E nós ficaríamos como os seus educadores. O que é isto? Por que isso? Isso é misericórdia divina para com esses espíritos. Era uma chance, uma última chance deles encarnarem numa civilização avançada moralmente, avançada cientificamente, avançada tecnologicamente, como uma última chance por misericórdia divina. E o que aconteceu? O que será que aconteceu? Eles foram vindo e, apesar de estarem encarnando e estarem no esquecimento, eles demonstraram quem são através dos seus atos. Começou a reinar o egoísmo, a violência, vícios, orgulho, corrupção,
a qualidade de vida, o jeito que eles viviam em Capela. Mas eles estavam no esquecimento. Lembrem-se, o homem não é o corpo. O homem, o corpo, é apenas o habitáculo do espírito. O homem é o espírito que habita o corpo e que comanda a máquina física. O homem é a essência, o espírito que habita aquele corpo. E ali eles demonstraram quem eles eram. Nós, muito amorosos, fizemos de tudo para educá-los. Alguns nós conseguimos, mas a maioria não. Nós nos decepcionávamos muito. Não conseguíamos educá-los. Eles já mostravam quem eles eram na infância. Crianças rebeldes, pirracentas, agressivas. Vocês têm crianças aqui assim hoje? Mal educadas. Nossas crianças eram serenas, tranquilas, muito calmas. Elas não berravam, elas não faziam pirraça. Pareciam anjos. Então percebam que as suas crianças, muitas delas já demonstram quem elas são. Quem é o espírito que habita aquele pequeno corpo, já quando crianças. Prestem atenção nas suas crianças. Não digam que é normal, que é coisa de criança. Não é. Não é. Pergunte para a mãe do Pedro como ele era quando ele era criança, que ninguém entendia a serenidade dele. E isso não é elogio, era como ele era. Então, nós fizemos a nossa parte, fizemos de tudo para educá-los, mas os crimes não paravam de aumentar. Crimes de todo tipo, assassinatos, tráfico de drogas, vícios, desregramentos de todos os tipos. No ano 50, faltando 50 anos para o grande cataclismo, eu, Akhenaton, que nessa época era Adonis, reunimos-nos com os outros sacerdotes e dissemos: não há mais esperança para a Atlântida. Faltando 50 anos para o grande cataclismo, nós tivemos o primeiro caso de estupro seguido de morte. Eles começaram a assassinar os nossos sumos sacerdotes. Os nossos sumos sacerdotes eram pacíficos, eles não iam lutar. Não era nossa índole, não era a nossa essência, nós éramos pacíficos. Começaram a assassinar os nossos sumos sacerdotes que ensinavam a boa leitura, a leitura de grande elevação espiritual edificante, arte edificante, a arte de grande envergadura espiritual, a ciência elevada, foi substituídas pelos sumos sacerdotes de Capela, que estavam encarnando nos corpos do humano da Terra naquela época, de Atlantes. Os corpos eram de Atlantes, estavam encarnando entre os nossos, mas os seus espíritos eram os capelinos. Eles substituíram esses sumos sacerdotes e substituíram a boa leitura, a cultura elevada, a arte elevada, para a música extremamente sensual, promíscua, a arte sensual de baixíssimo cunho moral. Tem algum de vocês aqui na Terra hoje
tem algum ritmo musical que fala de muita promiscuidade sexual? Eu acho que tem, não é? E muitos gostam, não é? Esses vídeos desses cantores que falam palavrões, dançam nus, usando até drogas nos vídeos, nos clipes. Os seus adolescentes adoram, não é? Se eles adoram, algo está errado. Se eles se sentem atraídos por isso, algo está errado. Tem algo errado se eles não ficam enojados com isso. Eu acho que a Terra está num momento complicado, porque depois de 2.000 anos, depois de 3.000, depois de 12.000 anos, a Terra continua na mesma. Pouco mudou. E as pessoas ainda reclamam quando os espíritos vêm aqui e dizem que não pode beber cerveja, não pode fumar cigarro, não pode usar drogas. Acham exagerado? Isso demonstra o seu atraso evolutivo, quando alguém fala isso. Um planeta regenerado não existe vício. Não é normal tomar uma no bar. Não é normal se drogar. Não é normal ofender os seus irmãos. Não é normal desrespeitar os seus irmãos. Não é normal roubar os seus irmãos. Não é normal fazer fofoca dos seus irmãos. Não é normal falar mal dos seus irmãos. Não é normal não compreender os seus irmãos. Não é normal agredir os seus irmãos, muito menos matar os seus irmãos. Aqui é muito normal um assassinato, ou muitos. Quando houve o primeiro assassinato na Atlântida, nós ficamos estarrecidos com o que estava acontecendo, porque nós respeitávamos a vida, qualquer tipo de vida. Por isso que a gente diz que o que acontece aqui na Terra não é a regra, mas o mal aqui está tão enraizado que já parece normal, já é comum. A atitude dos seus políticos hoje demonstra um grande atraso evolutivo dos mesmos, um grande atraso moral. Naquela época, o avanço ia ser substituído para a primitividade. Haveria uma inversão, porque os Atlantes iriam embora da Terra. Mas muitos Atlantes pediram para ficar. Sabe para quê? Para ajudar os capelinos a evoluírem, porque se deixassem eles sozinhos, sem espíritos menos elevados encarnando, eles iam se destruir, iriam destruir o planeta. Por isso, é necessário que espíritos de luz evoluídos sempre encarnem aqui, para que possa ajudar a evolução da humanidade da Terra e para que vocês não se destruam. Vocês, a maioria, não todos, mas a maioria, as crianças que hoje já descobriram a bomba atômica. E aí, quando nós revelamos em público, no YouTube ou qualquer outro veículo público, quem é o espírito elevado que está encarnado, o que acontece? Não acreditam, zombam, escarnecem, dizem que nós estamos elogiando o médium, dizem que nem tem espírito ali, que é o médium querendo se promover. Pois eu digo que espíritos verdadeiramente evoluídos já não têm mais ganância, já não querem mais aparecer, já não querem mais ser venerados, já não querem mais like, já não querem mais aplausos, porque eles já passaram dessa fase. Eles já não são mais crianças espirituais. Essa é a atitude de crianças espirituais. Parece que essa é a atitude dos muitos religiosos de hoje, médiuns e tudo mais, não é?